Prezados irmãos e irmãs da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, então hoje nós estamos com a responsabilidade de falarmos a respeito do capítulo 8, item 18. Deixai que venham a mim as criancinhas. Então nós vamos ler o item e realizarmos os comentários. Essa passagem é de João Evangelista e foi recebida em Paris em 1863. Então vamos lê-la. Disse o Cristo: deixai que venham a mim as criancinhas. Profundas em sua simplicidade, essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também o das almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravizados e os viciosos. Ele nada podia ensinar a infância física presa à matéria, submetida ao jugo do instinto, ainda não incluída na categoria superior da razão e da vontade que se exerce em torno dela e por ela. Bem, primeira item a ser colocado por nós é relembrar essa passagem evangélica. Então relata-se que Jesus estava num determinado local, estava fazendo as suas pregações e se aproximou dele crianças. E ele estava falando de assuntos doutrinários, estava curando pessoas, falando de assuntos doutrinários. Aí Pedro, vendo aquelas crianças se aproximando, chamou a atenção delas, né? Falou: olha, se afastem, Jesus está ocupado, deve ter dado uma bronca nas crianças, né? Aí Jesus, que não perdia a oportunidade de ensinar, falou essa frase lapidar, né? Deixai que venham as minhas criancinhas e não as afasteis. Ou seja, Jesus estava falando a respeito da inocência da criança do ponto de vista da pureza da criança, a pureza infantil. O que isso significa? Significa que quando nós somos crianças, nós confiamos muito nos nossos pais, né? Principalmente quando você tem a oportunidade de ter uma família equilibrada, você confia nos teus pais, né? O pai, se é aquele pai amoroso, carinhoso, mesmo que seja um pai que de vez em quando chama atenção, mas normalmente nos lares equilibrados, a criança confia nos pais. Então, Jesus, quando ele fala, deixai vir as minhas criancinhas, ele está falando que nós temos que nos dirigir a Deus com a mesma confiança que uma criança se dirige aos pais encarnados. Então, nós temos que ter essa confiança em Deus. E é muita coisa, e é muitas vezes o que nos falta. Essa confiança no Pai, essa confiança em Deus. Muitas vezes nós ficamos assoberbados com os nossos problemas e nós esquecemos de desenvolver essa confiança na providência divina. Principalmente quando acontece algum problema, nós achamos que Deus nos abandonou, que Deus não está mais nos ouvindo, que as nossas preces não são atendidas. Então nós imediatamente perdemos a fé, ou a nossa fé fica vacilante, e nós já descartamos a presença de Deus em nossas vidas. Então, quando Jesus está falando, deixai que venham as minhas criancinhas, porque para elas, né, será o reino dos céus, como ele está falando aqui, deixai que venham as minhas criancinhas. Quer dizer, ele está falando que nós temos que nos dirigir a Deus com a mesma confiança que uma criança se dirige ao seu pai encarnado, ao seu pai ou à sua mãe encarnada. Quer dizer, nós não devemos perder a fé e temos que manter a certeza de que Deus ele está nos tutelando, Ele está ao nosso lado, nos ajudando naquilo que nós necessitamos. O problema é que às vezes a gente quer atingir determinadas situações em que nós não temos ainda merecimento. Então, por exemplo, a gente está passando por uma doença. Então, aquela doença, naquele momento, é necessária para alguma reflexão da nossa parte. Aí, muitas vezes, nós queremos que a doença
seja retirada. Mas será que nós temos merecimento? Tem uma história das obras do Chico Xavier falando a respeito de uma mãe que tinha um filho muito enfermo. E ela era uma pessoa devotada, era espírita, né? Era uma pessoa muito devotada e tal. E ela vivia solicitando aos bons espíritos que curasse o seu filho. O rapaz, ele tinha problema de locomoção, ele tinha alguma dificuldade de locomoção, ele não conseguia se levantar da cama, mas ela se afligia muito com aquela situação do filho e vivia constantemente pedindo a Deus, a Jesus e aos bons espíritos para curar aquele filho. E também era o único filho que ela tinha, o rapaz era filho único. Então aquela situação dele preso ao leito fez com que ela ficasse solicitando. Como ela era uma pessoa muito devotada, era uma pessoa que tinha merecimento, então foi concedida a ela a possibilidade do filho sair da cama. Então ele ficou curado, ele foi se curando, primeiro ficou sentado no leito, aí depois ele começou a andar lentamente e tal, até que ele ficou curado. A espiritualidade proporcionou à mãe aquela cura. Aí o que aconteceu? A partir do momento que ele ficou curado, ele começou a agir de forma desequilibrada. Começou a ir para a festa, não tinha hora de chegar em casa, se tornou agressivo com a mãe, malcriado. E aí a mãe foi vendo que ele estava passando por aquela prova de ficar no leito exatamente para evitar um mal maior, para evitar que ele viesse a cometer erros. E aí ela novamente se dirige a Deus e a sua prece é a seguinte: Senhor, agora entendi a prova, seja feita a vossa vontade. Se tu achares que ele tem que voltar ao leito, seja feita a vossa vontade. Aí o que acontece? O rapaz foi ficando enfermo de novo e um determinado dia ele estava na cama de novo. E aí a mãe compreendeu o porquê que ele estava naquela situação. Então, quer dizer, às vezes nós pedimos a Deus determinadas possibilidades que nós não temos ainda o merecimento necessário. Então, é isso que ocorre. Então, quando Deus ele estabelece para nós algo que nós imaginamos que vai ser um mal, que vai ser uma coisa ruim, na verdade tem algo de bom naquela situação, tem algum aprendizado, e nós não devemos perder a fé nem a confiança em Deus. Então, o primeiro aspecto de deixar vir as minhas crianças e não as impeçais, porque delas é o reino dos céus, essa é a frase literal que está no Evangelho, é porque Jesus está recomendando que aquela pessoa que tiver a confiança em Deus, como uma criança tem no seu pai encarnado, estará sintonizada com os bons espíritos e poderá, depois de desencarnar, ficar em regiões felizes. Mas aí veio a doutrina espírita e ampliou esse conhecimento, porque a doutrina espírita trouxe para nós informações que as religiões tradicionais não trazem. Então, uma das informações que a doutrina espírita trouxe é que no entorno da Terra existem regiões de muito sofrimento chamadas de umbral denso. E nessas regiões existem espíritos muito necessitados que, quando eles se arrependem do mal que estão inseridos, do mal que estão praticando, eles têm que ser acolhidos como essas crianças espirituais necessitadas de compreensão e de misericórdia. Então o Espiritismo ampliou o raciocínio de Jesus. Ele nos mostra que nas diversos núcleos espirituais, em todos os núcleos espirituais, existem colônias, existem postos de socorro, onde trabalhadores desencarnados, devotados, estão aguardando que os espíritos menos esclarecidos tenham
um lampejo de arrependimento, um lampejo de consciência, e possam sair daquela situação sendo recolhidos para uma região de refazimento espiritual. Então, isso aí foi o ensinamento que a doutrina espírita trouxe para nós. E quando analisamos essa passagem, deixai vir as minhas crianças, também está se falando sobre esses espíritos menos esclarecidos que ficam às vezes anos e anos em regiões umbralinas, regiões de sofrimento, mas que a partir do momento que eles se arrependem e que eles desejam se afastar do mal, eles têm que ser acolhidos com todo carinho, toda misericórdia, como um filho querido, como um filho pródigo que está voltando à casa do seu pai. Então Jesus, ele trouxe esse conhecimento. É colocado que quando Jesus desencarnou, a primeira pessoa que ele procurou foi Judas. Então Jesus desencarna e Judas estava no Vale dos Suicidas. Aí é descrito no Evangelho, né? O Evangelho da Vulgata Latina, de que Judas estava no inferno. Na verdade, Judas não estava no inferno. Judas estava numa região umbralina, que era o Vale dos Suicidas, e Jesus se dirige ao Vale dos Suicidas, encontra Judas e o leva para uma colônia de refazimento, na qual ele vai se preparar para se redimir dos erros praticados. Então essa é a ampliação de conhecimento que a doutrina espírita nos trouxe. Porque muitas pessoas imaginam, pessoas que não creem na reencarnação, de que o Judas de hoje é o mesmo Judas daquela época, que ele ainda está no inferno, que ele ainda está sofrendo, que para ele não tem perdão. Mas nós sabemos que mesmo o maior criminoso da face da terra, quando ele se arrepende, quando ele procura começar a reparar os seus erros, ele também tem a misericórdia divina que irá auxiliá-lo, irá ajudá-lo a se recuperar. Então, o problema é que muitos de nós não aproveitamos a oportunidade que nos foi concedida por Deus. Então esse deixar vir as minhas criancinhas é exatamente que quando você se vê diante de uma pessoa desequilibrada, você tem que ter misericórdia e tem que procurar sensibilizar essa pessoa para que ela volte aos caminhos do Cristo de forma tranquila, sem imposição, sem um rótulo e com muita compaixão e misericórdia. Então Jesus, ao falar deixai vir as minhas crianças, ele está falando sobre esses irmãos que estão em regiões de sofrimento, que precisam do acolhimento, da ajuda dos bons espíritos para que eles se recuperem. Então vocês vejam que o espírito menos superior, se fosse naquela ótica de que você está no céu e você não pode mais ir ao encontro daquele que sofre, o espírito superior era para deixar aqueles irmãos menos felizes à deriva. Falar, não, esse aí errou, deixa ele para lá, deixa ele aderir, deixa ele sofrer, deixa que o diabo e os seus anjos vão fazer com que ele sofra. E não é nada disso, ele sabe que o inferno não existe, o inferno é um estado mental e a pessoa que está pretensamente no inferno ou numa região umbralina, uma região de sofrimento, ficará ali temporariamente. A partir do momento que a pessoa se propõe a uma nova caminhada, a um novo olhar, então é dado a esse indivíduo mais uma oportunidade para que ele possa refazer a sua trajetória. Por isso que é colocado que nós somos artífices do nosso destino. O que significa isso? Significa que todos nós temos um caminho a seguir. E esse caminho pode demorar muito tempo, mas um dia todos nós estaremos no caminho certo. Então, continuando aqui. Queria que os homens a ele fossem com a confiança daqueles entezinhos de passos vacilantes, cujo chamamento conquistava para o coração das mulheres, que são todas mães. Submetia assim as almas
a sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi o facho que ilumina as trevas, a claridade matinal que toca o despertar. Foi o iniciador do Espiritismo, que a seu turno atrairá para ele não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. Está empenhada a ação viril. Já não se trata de crer instintivamente, nem de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que se lhe revela na sua universalidade. Então nós gostaríamos de aproveitar esse trecho para nós fazermos assim, algumas considerações históricas. É interessante sempre a gente tentar aliar o surgimento do Espiritismo com as questões históricas. Então, de acordo com a história universal, o pensamento humanista surgiu no final da Idade Média. Então, quando a Idade Média, em 1453, ela terminou, a Idade Média termina com a queda da cidade de Constantinopla, que foi conquistada pelos turcos otomanos, ou seja, pelos muçulmanos. Então, aquele momento está categorizado na linha histórica da humanidade como o final da Idade Média, 1453. A partir daquele momento, inicia-se a chamada Idade Moderna e, a partir de 1789, nós entramos na Idade Contemporânea. Então, nesse período da Idade Moderna, com as navegações, com o avanço da ciência, a razão a racionalidade ela começou a se configurar. Com o passar do tempo e até chegar do século XIX, com a criação da chamada Revolução Industrial, que aconteceu no século XVIII, né? Que a Inglaterra e os países da Europa começaram a fazer uma produção industrial mais consistente, né? Saindo a produção saindo da mão da manufatura dos artesãos e indo para a mão daqueles que da indústria, né? Então o pensamento humanista se aprofundou, mas criou-se o chamado cientificismo e racionalismo, que desconfigura, que aparta a ciência da religião. Então chegou um momento, principalmente no século XIX, em que a ciência e a religião foram para campos opostos, como se elas fossem inimigas. E aí o Espiritismo trouxe de volta uma conciliação entre filosofia, ciência e religião, mostrando que a fé precisa ser raciocinada. Então não é você adotar uma religião e você enveredar pelo caminho da fé cega. O pastor falou, eu tenho que assinar embaixo. O bispo falou, eu tenho que assinar embaixo. O Papa falou, eu não questiono o que o Papa fala. Não, nós temos que raciocinar e temos que fazer com que a razão caminhe lado a lado com a fé. Concluindo, meus bem-amados, são chegados os tempos em que, explicados, os erros se tornarão verdades. Ensinar-vos-emos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e o que será. Digo-vos em verdade, a manifestação espírita avulta no horizonte, e aqui está o seu enviado, que veio resplandecer como o sol no cume dos montes. Concluindo então, meus irmãos, a doutrina espírita trouxe de volta os fundamentos do cristianismo primitivo. Então, o cristianismo primitivo, ele trouxe para nós essa manifestação na qual nós precisamos aprofundar esses conhecimentos. Nós precisamos manter os conhecimentos da racionalidade em aberto. E aí vejam que aconteceu alguns fatos importantes. Nós demos aqui, finalizando a leitura do item, né, que nós temos que comentar com vocês, e nós vamos aproveitar então esses momentos finais
para fazermos algumas considerações naquela linha da história que nós falamos. O que acontece? A questão da racionalidade trouxe a ascensão do materialismo, né? Então, nós tivemos, em 1789, a Revolução Francesa, e um grupo de filósofos estabeleceu que a religião não deveria mais fazer parte do contexto, que o importante era a razão. E aí, alguns desses filósofos estabeleceram a deusa razão como deusa a ser seguida, né? E aí, inclusive, eles naquela época profanaram algumas igrejas, colocando uma mulher seminua para ser adorada numa representação simbólica da deusa razão. Então isso aconteceu no período da Revolução Francesa, da parte de alguns filósofos. E, como eu falei para vocês, com o avanço científico, a ciência e a religião ficaram em campos opostos. Teve um outro fator também fundamental nessa compreensão, que foi o evolucionismo. Então vejam bem, até a época de Charles Darwin, em que ele publicou o livro, né, A Evolução das Espécies, o que se pensava? Que toda a humanidade tinha se originado a partir de Adão e Eva. A gente vê que até hoje, alguns companheiros de determinados segmentos religiosos tradicionais, eles seguem o criacionismo. Eles atestam categoricamente que toda a humanidade se originou de um único casal, Adão e Eva. Se nós formos ver as tradições bíblicas, Adão e Eva eram da raça ariana, eram brancos. E a raça negra? E a raça amarela? E os indígenas? Então, há algumas contradições nessa proposta do criacionismo. E aí, na época do século XIX, Charles Darwin, que era protestante, e ele ficou durante muito tempo em dúvida se ele deveria ou não publicar essa obra, ele publica um livro chamado Evolução das Espécies, falando que o criacionismo era uma inverdade, que o que ocorreu é que o homem evoluiu através do tempo em vários momentos históricos, e que o homem primitivo ele foi adquirindo conhecimento, foi adquirindo racionalidade, até chegar no estágio do Homo sapiens sapiens, que promoveu a domesticação dos animais, a agricultura, e toda essa possibilidade, né, de criar-se as primeiras grandes civilizações a partir do aprofundamento das tecnologias e da inteligência. E isso criou uma revolução, uma aversão muito grande entre ciência e religião. Então, os cientistas, aqueles que seguiam o conhecimento da racionalidade, que queriam provar tudo no laboratório, se apartaram da religião. Aí ficou aquele embate entre religião e ciência. E temos um filósofo da época, que é o Nietzsche, que ele publicou o livro Assim Falou Zaratustra, em que ele coloca Zaratustra simbolicamente como o último papa, em que ele relata Deus está morto. Quando ele fala Deus está morto, ele não está negando a existência de Deus. Ele está dizendo que aquele Deus do catolicismo, aquele Deus do pensamento hegemônico, que era um Deus que não se adaptava mais ao pensamento científico, estava morto, né? Aquele Deus que era o Senhor dos Exércitos, que era um Deus que se irava, era um Deus que não perdoava, era um Deus do Antigo Testamento, né? Que tem ali a lei de Italião, olho por olho, dente por dente. Aquele Deus não existia mais, ele estava morto. Aí, em 1848, nos Estados Unidos, na cidade de Redesville, surgiram o fenômeno das mesas girantes. E esse fenômeno foi transplantado para a França,
E Allan Kardec era um estudioso do magnetismo. Ele inicialmente imaginou que aquele fenômeno das mesas girantes eram fenômenos de ordem magnética. Tinha ali elementos físicos que explicavam aquele fenômeno. E ele foi convidado para participar de uma reunião na casa de um amigo dele. E ele não foi assim, com muita... achando que aquilo era uma verdade. Mas o que ele começou a perceber? A partir de uma análise criteriosa, Kardec começou a perceber que aquele movimentar das mesas as mesas eram movidas por um ser inteligente, um ser que respondia a perguntas, que respondiam a questionamentos, e as mesas girantes se transformaram em mesas falantes, porque o espírito que ali se manifestava através do médium, ele estabelecia um código e ele conseguia se comunicar. A partir daí, Kardec foi codificar a doutrina espírita e tirou essa contradição existente entre ciência, filosofia e religião. Quer dizer, o espiritismo trouxe uma conciliação entre ciência e religião. Por quê? Porque no Livro dos Médiuns, Kardec ele mostra que a energia espiritual é uma das forças da natureza. Ele nos mostra que todos nós temos um elemento fluídico que sobrevive à morte, chamado perispírito, e que o espírito desencarnado ele manipula fluidos que impregnam determinadas pessoas, determinados objetos, determinadas reuniões, né? Se faz presente em determinadas reuniões, e esses fluidos provocam fenômenos que antes eram considerados sobrenaturais, mas que o espiritismo veio comprovar que são fenômenos naturais, porque os espíritos são uma das forças da natureza. Então ele começou a trabalhar nessa linha de raciocínio, contando também com a ajuda de uma legião de missionários, de companheiros que vieram junto com ele para ajudá-lo. E um deles foi William Crookes. Então William Crookes comprovou em laboratório que a materialização dos espíritos é uma realidade. William Crookes era um cientista inglês. Ele foi convocado pela Rainha Vitória para desmascarar o espiritismo, e ele entrou em contato com uma médica chamada Florence Cook, que era uma médica de efeitos físicos, que doava ectoplasma para que um espírito de Cat King, que era o espírito que se manifestava através dela, pudesse se materializar, e ele comprovou cientificamente que o espiritismo não era uma fraude, que era possível que um espírito se materializasse. E no livro A Gênese, Kardec já tinha colocado que Jesus, ao ressuscitar, não foi o corpo físico dele que saiu do túmulo. O que saiu do túmulo foi o seu corpo espiritual, seu corpo fluídico. Jesus ele se esteve entre nós durante 40 dias na condição de agênere. O que é um agênere? Agênere é um espírito materializado. Então ele viveu ali como agênere. Por quê? Porque os seus discípulos eram médiuns. E quando ele aparecia no meio dos discípulos, os discípulos doavam fluidos para que ele pudesse se manifestar. Então o estudo dos fluidos, o estudo das energias quintessenciais que existem no universo, a partir da manifestação espiritual, da presença dos espíritos desencarnados como essa força da natureza, fez com que compreendesse-se que a ciência e a religião poderiam caminhar lado a lado. Até Kardec no início achou que o espiritismo era somente uma filosofia. Mas a partir do momento que ele publica o Evangelho segundo o Espiritismo, ele verifica que o Espiritismo tem uma teologia, então ele é ciência, filosofia e religião. Então, meus irmãos, esses conhecimentos são importantes para quê? Para que nós, nesse momento que temos tantos falsos profetas
no mundo, temos tantas pessoas dizendo coisas equivocadas no mundo que nós adotemos o caminho da fé raciocinada, que nós relembremos dos princípios básicos da doutrina espírita e entendamos que doutrina espírita e cristianismo é a mesma coisa. Muita paz, que Jesus nos abençoe.